E aí, no nosso dia a dia, a gente tem uma preocupação de estar tentando fazer o quê? Estimular os nossos idosos. Antigamente, quem era o cuidador de idosos? O cuidador de idosos era aquele sujeito que, de repente, estava sem trabalhar e resolveu ajudar para cuidar de um familiar. Ou, de repente, o cuidador de idosos era alguém que era a pessoa que trabalhava na casa e passou a ser cuidadora, porque já era conhecida. Enfim, hoje em dia, não. Por que não dá para ser mais o cuidador, faz todo o serviço da casa e cuida do idoso? Porque ele tem que estimular o idoso. O idoso tem que ter a sua rotina. Então, é necessário que o idoso tenha uma rotina mesmo, que você escreva. A gente tem uma rotina, né? Os cuidadores que fazem o curso comigo, então, recebem um material que é uma rotina, um diário do paciente, que você vai estar anotando ali tudinho. E esse paciente deve ser estimulado diariamente, tanto mentalmente quanto fisicamente. Às vezes, alguns cuidadores... Hoje mesmo eu respondi uma pessoa falando no YouTube. Elaine, minha idosa tem 84 anos. Ela pode fazer quantas vezes por semana exercício? Pode fazer todo dia, porque ela vai fazer pouquinho, né? De uma forma lenta, gradual. Ela não vai fazer tipo uma musculação, que ela vai ficar muito cansada. Então, ela pode fazer todo dia um pouquinho de exercício, ok? E estimular a memória. Como é que a gente faz para estimular a memória desse idoso? Da mesma forma, né? E aí, o que acontece? O idoso deve ser estimulado, tanto fisicamente quanto mentalmente, diariamente. Uma das formas, a gente não sabe ainda, né? É o porquê da doença de Alzheimer, o que acontece para a pessoa ter ou não. Existem muitos estudos para isso, existem muitas pessoas pesquisando sobre isso, mas você pode tentar estimular esse idoso ou para a doença, para quem tiver que ter, né? Demorar um pouco a chegar, ou então o paciente que está doente, você vai estimulando a memória e vai fazendo com que ele não regrida de uma forma tão rápida como poderia regredir se ele ficasse na cama, acamado mesmo, né? E aí, como que você vai estimular esse idoso para evitar a demência e o sedentarismo? Demência, né, são aqueles esquecimentos que a gente já comentou. O Alzheimer é um tipo, né, de demência. E o sedentarismo, a falta de movimento, de estímulo diário. E aí, eu já falei isso com algumas pessoas, mas nem todas sabem disso. Quando você está andando, quando você está se movimentando, você faz um impacto no osso. Esse impacto ajuda na calcificação, então diminui a possibilidade de osteoporose. Quando o paciente não tem estímulo nenhum, que ele não estimula esse osso, ele tem uma maior possibilidade de ter osteoporose, de quebrar facilmente aquele osso. Então, é necessário que a gente estimule a caminhada, os movimentos, tá? Todos os dias. E aí, o que acontece? A expectativa de vida, né, do brasileiro mundialmente vem crescendo muito. Por quê? Hoje em dia existem medicações, né, que estão aí para poder mostrar para a gente que a gente toma e a gente fica bem de saúde, né? Essa vacina aí agora, que quantas pessoas já morreram e morreriam se não fosse ela, né? Então, isso tudo vem mostrando para a gente que a medicina está muito evoluída. E para a gente poder tentar ter a velhice, chegar à melhor idade, mas com qualidade de vida, é necessário que a gente estimule esses idosos, né? E qual que é o maior passo para a gente evitar a demência e o sedentarismo? A prevenção. É assim que a gente vai conseguir estimular esses idosos, né? E essa prevenção vem de quê, né? Os médicos recomendam para a prevenção da doença, antes dela chegar, as pessoas já comecem a estimular. Então, tanto os familiares quanto os profissionais da saúde. Quem é profissional da saúde? Você, cuidador, eu, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, todos, né, têm um papel importante para estimular esse idoso, estimular mentalmente e fisicamente esse idoso. A demência em números. Segundo estudos, né, a doença de Alzheimer representa mais de 50% dos casos de demência. Em um dado, a gente chegou a falar de 50 a 70, né? Sendo o tipo mais comum, né, a doença de Alzheimer dos tipos de demência, né? Estima-se que cada 9 pessoas, cada 9 idosos, em cada... Opa! Saúde!
Estima-se que em cada 9 idosos, um vai ter Alzheimer. Olha só, é um número muito grande. Daí a importância de você saber tudo sobre as doenças, né? A cada 3 idosos que morrem por ano, um tinha doença de Alzheimer ou algum tipo de demência. E a estimativa é que até 2050 o número de pessoas com demência cresça até 200% no Brasil. E isso é importante para a gente poder tentar prevenir. E aí eu fiz uma conta rápida quando eu vi 2050. Aí eu pensei, caramba, eu vou estar nessa estimativa, que eu vou estar com 70 anos em 2050. Se Deus quiser, eu quero estar lá, que se eu não estiver lá, eu morri, eu não quero morrer. Então, olha só como que você tem que pensar hoje no que você vai ser amanhã. Eu tenho mais 30 anos para chegar no meu 70. Ou seja, eu tenho que cuidar hoje de estar me estimulando mentalmente, fisicamente, fazer exercício físico. Eu vou ser sincera para vocês, eu não adoro fazer exercício físico, eu faço porque é para minha saúde. Assim como eu escovo o dente, como eu tomo banho, eu faço para quê? Para poder ter saúde, para a circulação fluir melhor, para a musculatura ter força para fazer suas atividades. Então, quem não gosta de fazer atividade física, faz igual eu. Faz como se fosse remédio, tem que fazer, pronto e acabou, né? Eu acho que esse é o melhor remédio que a gente tem. E aí você vê a importância de você cuidar também de você, também da sua saúde, né? E uma equipe unida, ela previne, uma equipe unida, ela previne muitos danos em relação à demência. Quem são esses profissionais? Todos os profissionais, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, geriatra, neurologista, cardiologista, cuidadores de idosos, fonoaudiólogos, psicólogos, todos juntos eles vão estar ajudando a esse idoso, tá? E a família de uma forma conjunta, porque o amor do idoso está relacionado principalmente à família dele. Então é muito importante que os familiares também estejam presentes nesse processo para ajudar os idosos, né? E existem algumas regras de ouro para prevenir a demência e o sedentarismo. E quais são essas regras de ouro, Erlaine? Primeiro, exercícios físicos regulares, né? Quanto menos atividade a pessoa realizar, mais rápida é a deteriorização de fibras nervosas vitais para o cérebro. Então, quando o idoso está fazendo exercício físico, ele também está estimulando o quê? O cérebro dele. Correr, né, também ajuda muito. O exercício aeróbico ajuda de uma forma que vai estar estimulando o sistema cardíaco e vai estar ajudando tanto o físico quanto o coração, quanto a redução da pressão e também o cérebro, né? Existem exercícios que são aeróbicos. O que é exercício aeróbico? É o que você não para, né? Então caminhada, andar de bicicleta, fazer esteira, fazer bicicleta ergométrica. Esses exercícios, natação, são aeróbicos, né? Você não para. Tem os de resistência, que seria, por exemplo, a musculação, e os exercícios de equilíbrio. São exercícios fáceis, gente. Lá no meu canal do YouTube, quem não segue, tem que ir lá seguir. Vai lá no YouTube, procura Erlaine Rezende. Tem um monte de exercício. Se você colocar assim, ó, exercício Erlaine Rezende, vai aparecer um monte de exercício para você fazer no dia a dia com o seu idoso. E aí, você vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Todo vídeo novo que eu postar, você vai ter acesso, ok? E segundo o estudo, sugere que pelo menos o idoso tem que fazer pelo menos 5 vezes de exercício por semana, de 30 minutos a 1 hora. E aí, o que eu falo para vocês? Erlaine, meu idoso já é bem idoso, ele não consegue ficar meia hora fazendo exercício. Tudo bem, não tem problema. Você faz um pouquinho com ele de manhã, à tarde você faz mais um pouquinho, tenta dar uma caminhada em outro momento. Então, você vai entre um e outro momento estimulando esse idoso e fazendo os exercícios com ele, dando essa meia horinha, ok? Ah, não, meu idoso consegue. Então, ó, bora para poder estimular esse idoso. E se o idoso não gostar de andar, não gostar de fazer exercício, se é muito difícil, tenta incorporar, né, na rotina dele caminhadas. Por exemplo, ir caminhando para o supermercado, ir caminhando para ir numa lojinha, andar dentro de casa, ir no playground, ir na praça. Quer dizer, agora a gente não está podendo por causa da pandemia, mas a gente tem que tentar estimular esse paciente no dia a dia. E aí, existem muitos exercícios que podem ser feitos também para a memória.
Esses exercícios que eu coloquei para vocês seriam o básico do básico para começar com o paciente. Elaine, então vou ficar quanto tempo fazendo com o meu paciente? Você vai perceber que ele vai querer mais. Você vai perceber que ele vai estar movimentando mais os braços, os membros, que ele vai estar andando melhor. E aí você pode forçar um pouquinho mais. Então tem um monte de exercício. Elaine, meu paciente não anda. Não tem problema, tem exercício lá no canal para paciente acamado, ok? E os exercícios que você pode fazer para memória, né? O esquecimento pode ser algo perfeitamente normal, do envelhecimento mesmo. Gente, eu sou super esquecida. Então, eu contei para algumas pessoas aqui, eu já fui no neurologista para poder saber se eu não tinha Alzheimer precoce, porque eu sou muito esquecida. E não tenho. Eu tenho uma vida muito agitada, com muita coisa mesmo, então acaba que eu esqueço das coisas. E isso é normal, tá? Só que o esquecimento que começa a mudar muito, esquecimentos muito abruptos, aí tem que se preocupar. O hipocampo, quem tá aí ó, no webinário já sabe o que é hipocampo, aquela parte do nosso cérebro, né? Com o avançar da idade, essa região do cérebro ela é responsável pela formação e recuperação das memórias e ela vai se deteriorando. Então, por causa disso, a pessoa vai ficando mais esquecida. E as alterações hormonais. O que são as alterações hormonais? Os hormônios, né, que são responsáveis por proteger, restaurar, despertar o crescimento das células do cérebro, também diminui. Acontece também uma diminuição do fluxo sanguíneo do cérebro. Por causa disso, o esquecimento é natural. E por causa disso também, você aí, foca em mim aqui. Eu já falei que o dia que eu achar uma foquinha de brinquedo, eu vou comprar para poder mostrar para vocês. Foca em mim aqui. Cada dia que passa, esse paciente que você assiste tem uma maior possibilidade de ter deteriorização cerebral. Então, você tem que estar estimulando ele dia após dia, ok? Então, guardem isso, tá? E existem exercícios da memória que vão ajudar muito o paciente. E quem aqui nunca ouviu o paciente falar, a minha memória já não é mais a mesma? A minha memória já não é mais o que era antes. Por quê? Porque vai acontecer esses esquecimentos. Mas não significa que o paciente está com Parkinson, com nenhuma doença degenerativa, com Alzheimer, com doença de corpos de Levy, enfim. Não significa que a pessoa esteja com uma doença degenerativa. É o esquecimento natural da idade mesmo, ok? Renata gostou, né, Renata? Eu juro que no dia que eu achar uma foquinha, eu vou comprar. E aí existem muitos exercícios que vocês podem fazer. Eu coloquei aqui uma lista, printa isso aí para vocês poderem guardar. Existem os jogos dos 7 erros, então tem um desenho e tem outro e tem que achar onde está o erro, né? Lembrei agora de outro, onde está o Oli, aquele bonequinho que a pessoa tem que procurar o Oli. Tem o Sudoku, que também é um exercício que trabalha matemática, é bom. Tem palavras cruzadas, tem o dominó, tem quebra-cabeça, atividades para poder estimular, como teatro, dança, jogo de damas, caça-palavras, xadrez, baralho. Existem algumas técnicas que você pode estar usando para estimular a memória. Por exemplo, aprender novidades, mostrar algo para ele poder começar a exercitar, para ele poder fazer. O artesanato também é uma coisa que vai ajudar. Muitas mulheres gostam de fazer artesanato e até homens também, né? Homens às vezes faz com madeira, né? Com latinha, enfim. Existem muitos artesanatos que você pode estimular o seu idoso a realizar. Informática, existem pacientes que têm celular, então você pode ensinar para ele a mexer no YouTube, a mandar mensagem. Eu tinha 2 pacientes no Rio, que são 2 queridas da minha vida, e elas não sabiam fazer nada. Eu falei, não, vocês têm que aprender, vocês conhecem, sua família está em São Paulo, tem que aprender. E toda vez eu ia mostrando um pouquinho para elas, e elas foram aprendendo. Hoje em dia elas sabem mexer. Uma de 84 e a outra de 79. O que é isso? É vontade de aprender e saber que aí ela vai ter coisas bacanas para ela poder aprender também. Para quem gosta de cozinhar, né? Chamar o idoso para cozinhar, para sovar a massa. Quando está sovando, ó, quanto exercício não está fazendo? Fazer o formatozinho do biscoitinho, né? Apertar com o garfo lá para fazer o desenho. Isso tudo está estimulando os movimentos da mão.
Então, isso é bom para o idoso, né? Eita. Para o idoso que gostar de plantar, né? Ter um jardim, ter as florzinhas para ele poder cuidar. Aprender uma nova língua, de repente alguém tem vontade de aprender inglês, espanhol, enfim. Passar conhecimentos, né? Conversar com ele, perguntar da vida dele de antigamente, os momentos mais felizes, os mais tristes, de maior desafio, para estimular a memória, para ele pensar e te contar a história com uma cronologia. Isso é importante também. Fazer leituras, ouvir música, né? Eu sempre pergunto para o paciente: o que você gosta de ouvir? Me fala do que você gosta. O pessoal lá no Instagram mandando um monte de coraçãozinho. Obrigada. E existem exercícios que você pode fazer com o idoso que vai ajudar no dia a dia dele. E aí, quais são esses exercícios que você pode fazer? Por exemplo, o idoso escova dente com a mão direita. Opa, então vamos começar a escovar com a mão esquerda para poder estimular o outro lado do seu cérebro? Ah, ele sempre penteia cabelo com uma mão. Vamos pentear com outra? Vamos escrever com a outra mão? Vamos colorir com a outra mão? Isso faz um trabalho fantástico no cérebro da pessoa, né? Ir ao supermercado e pensar no que tem que comprar e não levar a lista para estimular também a memória. Ou então você leva a lista, mas pergunta: seu fulano, o que a gente ia comprar mesmo? Você lembra de tudo aí? E aí ele vai falar o que ele lembra. E aí você vai ajudar ele a estimular a memória também, né? Para aguçar o paladar, dá uma coisa para ele e fala: adivinha o que é isso? E ele experimenta e fala: é suco de laranja, é suco de acerola. Então, você vai estimular também, aguçar essa parte relacionada à parte gustativa, né? Existe uma brincadeira que se chama a dedanha, né? Que nada mais é do que essa ficha, né? Essa prancha de preenchimento que você coloca. Por exemplo, eu coloquei aqui animais, palavras com 4 letras, árvores, invenções famosas, meio de transporte, capitais de países, pássaros, itens de idiomas, estilos de música. Conclusão, isso aqui, por exemplo, o meu paciente, ele é... Ih, gente, vocês não estão vendo não, né? Desculpa, agora que eu vi que vocês não estão vendo. Agora que eu vi que vocês não estão vendo, desculpe, viu? Mas eu acho que não passou, deixa eu ver, não passou nada que vocês precisavam de ver, não. Não precisava não, estava só falando mesmo. Esse aqui que seria interessante, tá aí, ó. Então, você faz uma planilhinha e você coloca do lado de cá o que você acha que o paciente saberia responder. Por exemplo, se o paciente trabalhou a vida inteira como professor, faz perguntas relacionadas à área da educação, né? Se o paciente trabalhou a vida inteira sendo caminhoneiro, ele vai saber muito de cidades, né? Ele vai saber sobre carro. Então, você vai perguntar aqui: homem sabe sobre futebol, mulher sabe mais sobre comida, e assim por diante, tá? Esse quadrinho aqui, você vai preencher de acordo com a experiência que aquele idoso tinha. E aí tem esse exercício que é muito bacana, que é: olhe abaixo e diga as cores e não a palavra. Faz aí para vocês verem esse exercício. Você tem que olhar e falar a cor. Por exemplo, a primeira é verde, a segunda, amarelo, a terceira, vermelho, a quarta, preto, a outra, verde. Sem querer, você fala primeiro o que está escrito, depois você fala a cor. E se você tiver que falar rápido, vai dar ruim. Vou falar a segunda rápido, hein? Vermelho, azul, azul, verde. Não, vermelho, azul. Opa! Até passei demais. Azul e vermelho. Conclusão: quando você tenta falar rápido, você não consegue. E aí é um super estímulo. Para você que está aí agora, está passando aperto, quem está conseguindo fazer facilmente? E quem está tendo dificuldade? Coloca aí para mim, para eu ver. Enfim, é mais um exercício que você pode fazer com esse idoso, mas de uma forma geral eles erram bastante, tá? Outro estímulo que você pode fazer: faz o alfabeto, coloca numa tampinha de refrigerante, né? E aí você brinca de várias formas na caixa de ovo, tá vendo?
E aí pede para escrever palavras, pede para poder colocar o alfabeto em ordem correta, pede para colocar o alfabeto na ordem inversa, começando pelo Z, pede para colocar só as vogais, só as consoantes, pode fazer com letra maiúscula e letra minúscula. É uma ideia aí para vocês, ok? Outro exercício para poder ajudar na aprendizagem da atenção. Pegar os bloquinhos e ir, como que fala? Empilhando. Isso é difícil para o idoso, porque precisa de coordenação motora e ele vai perdendo isso com o tempo. Então, apesar de parecer fácil, não é fácil para ele executar esse movimento. Outra dica bacana, ó, pega uma caixa de pizza, faz um círculo, conta 8, né? Separa em 8 e coloca em um outro círculo as bolinhas de 1 a 8. Então, a pessoa olha o número de bolinhas e tem que colocar no número correspondente. Vale a dica, tá? Certa vez eu fiz essa brincadeira com um número pequeno. O idoso não enxergava. Eu tive que fazer um outro maior para o idoso enxergar o número, ok? Outra dica bacana aí, pega macarrão, né? Daqueles largos, e você vai pedir o paciente para fazer o movimento com o cadarço de entrar de um lado, sair do outro, entrar de um lado, sair do outro. Isso trabalha a coordenação motora. Esse exercício aqui também é muito bacana. Repara que os pacientes são cadeirantes lá atrás, olha. E aí tem ali uma garrafinha que ela tá com um pouquinho de areia ou de água para pesar, e ele vai enrolando o pauzinho e vai trazendo aquela garrafa para próximo dele, ok? E aí, em lares, em instituições de longa permanência, aqui a gente tem o pessoal de Macaúbas, por exemplo, pode fazer várias e fazer uma competição, né? O idoso que conseguir chegar primeiro sem deixar a garrafa cair, ganha. E aí é importante o piso ser liso, né? Porque senão ela vai cair mesmo. E um outro exercício é o paciente em pé e ele enrola com um pezinho embaixo. Então, você coloca areia ou arroz dentro de um saquinho e ele tem que enrolar isso. E aí você vai estar trabalhando também o fortalecimento dos braços, ok? Exercícios com bola, os idosos adoram. E aí é muito engraçado você reparar quando ele está jogando a bola, porque você repara o tão pouca motricidade que ele tem. Às vezes ele quer jogar para você e ele joga para o outro lado. E aí você repara que ele vai melhorando depois. E existem alguns vídeos, né, que ajudam, vou mostrar para vocês agora, que vai ajudar também na coordenação motora. Deixa eu mostrar esses vídeos para vocês, só um pouquinho. Vamos lá, então, ó, vou mostrar um videozinho para vocês bem bacana. Viram que legal? Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo ficar do ladinho. Consigo. Olha só, uma caixa, tá? Quadrada. Você vai colocar 4 copos, só que você tem que ter o cuidado para ficar a mesma medida de um lado do outro. Se esse copo ficar torto, isso não cai direitinho aqui dentro, ok? Você coloca aquele copo mais firminho, né? Pode colocar copo colorido também, que fica mais bonito. E uma bolinha dessas de ping-pong, ok? Que é levinha. E aí, o paciente vai girando, vai fazendo um movimento, ó, de girar. Isso é bom para coordenação motora, você pode fazer isso. Opa! Muito bacana, não é? Ou seja, fácil de fazer e você pode estar fazendo isso aí. Olha esse outro que legal. Com rolo de papel higiênico. Uma bilosca, né? Ou bola de gude, cada um chama de uma forma. E aí você vai falar com o idoso. Eu quero que você coloque a bolinha lá dentro. Eu quero que você tira. Agora roda em tudo. E ele vai fazendo esse movimento também. Muito bacana, não é? Vamos continuar? Agora eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só... A Arlete está falando aqui, ó. Muito criativo. Que bom, Arlete, que você gostou. Agora eu vou começar a minha parafernália aqui para vocês poderem visualizar, tá? Ih, já estão me falando que já deu 9 horas, gente. Ô, gente, vocês me desculpem, mas eu falo muito.
Ontem um monte de gente falando comigo, ah, vai direto pro conteúdo. Eu falo muito e eu quero mostrar para vocês tudo que eu tenho de bom. Quando eu terminei de arrumar as coisas aqui, né? Meu esposo falou assim, você não pode mostrar isso cada vez um pouquinho, você tem que mostrar tudo numa aula só. Eu falei, eu tenho, porque eu não sei quando que a pessoa vai voltar aqui para me assistir de novo, então eu quero mostrar tudinho para vocês. Senta aí, aguenta que lá vem conversa, tá? Ó, vamos lá. Vou precisar da sua ajuda para poder te dando as coisas, tá? Para poder não esquecer de nada. Aqui, ó, tem uma caixinha organizadora, tá vendo? Com um monte de miçanga dentro. Tem miçanga grande, pequena, bem pequenininha, vários tamanhos. E aí, o que que eu faço? Eu peço o paciente para poder pegar a miçanga grande, pegar a miçanga caracachenta, pegar a menorzinha que ele vê. Eu misturo e mando ele arrumar. Quando ele arruma, ele faz um movimento de pinça. E aí eu peço ele para pegar com cada dedinho diferente. Então, ele vai trabalhando a pinça, tá? E para que serve essa pinça, Erlane? Quando você trabalha esse movimento de pinça, você está fazendo com que ele trabalhe um movimento de pegada. A pinça nada mais é do que uma pegada. A pinça é um movimento fino, né? Repara para você ver, o bebezinho, ele nasce com a mãozinha fechada, né? Depois ele abre essa mão. E aí ele vai ter brutalidade para pegar as coisas. Depois ele vai começar a desenvolver essa coordenação fina. E aí é o desenvolvimento do bebê. Quando a gente vai envelhecendo, de uma forma geral, a gente vai tendendo a perder esses movimentos. Então a gente tem que estimular. E aí, essa é uma boa ideia, ok? Toma aqui. Aí tem um outro também que eu faço. Mesma coisa, ó. Organizador, tá? Aqui, ó, tem elástico. E aqui tem uma caixinha. Vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Esse elástico é aquele elástico de cabelo de criança, tá? Então, você pode usar esse elástico para fazer esse movimento, estimular a extensão. Esse movimento é bom para o paciente que teve AVC, tá? Porque a mãozinha dele vai estar fechada. Você vai estar estimulando a abertura. E o paciente está craque nesse já, Erlane. Opa, vamos trocar então. Vai colocar uma buchinha mais difícil para ele poder fortalecer e estimular essa musculatura aqui, que é a musculatura que está enfraquecida, ok? Erlane, eu uso com o meu paciente de AVC uma bolinha para apertar, pode? Nananina, não. O paciente de AVC, ele já tende a fletir. Se você estimula isso, você vai fletir ainda mais. Você tem que abrir com o paciente, ok? Então, nada de fechar. Abrir. Paciente de AVC são esses movimentos. Aí tá bom, ó. A gente fez o movimento já com um elásticozinho para abrir a mão do paciente, né? Ok. Agora a gente vai pegar. Quem lembra o que é isso? Quem lembrar o que é isso, já tá. Oi? Já tem mais de 40. Não, pode ter 40, porque eu lembro. É da minha época isso aqui, ó. Quem não lembra pode se sentir novinho, hein? Isso aqui é a caixinha que vinha o filme, né? Para poder tirar retrato de antigamente. Ó, antes da máquina digital, da época do analógico, olha que bacana. Isso mesmo, Maria João, rolos fotográficos. Eu pego isso aqui, falo com o paciente, pega um por um e coloca aqui dentro, ó. Ou seja, ele tem que ter a coordenação motora de colocar um por um aqui dentro. Depois, ele vai tirar isso aqui com a mão dele e vai colocar cada um no lugarzinho correto, tá? Erlane, eu vou fazer isso tudo num dia só? Não, cada dia você faz um. Você vai ter lá seu material e aí você vai fazendo com ele, cada dia um. Luciana também é da minha turma, né, Luciana? Isso pode fazer também com botão, tá? Comprar vários botões, às vezes você vai lá na loja de botão, onde tem tudo velho. Aí você fala, moça, eu quero comprar essas cacaracas tudo velha sua aí, para eu fazer um negócio com o meu idoso. Aí você compra por um preço bom. O dominó, tá? Esse dominó é um dominó melhor, um dominó maior. Peraí, deixa eu abrir. Pode ser do outro? Pode ser do outro? Claro que pode, só que, olha só, esse é branco
e os números grandes, tá vendo? Então facilita para ele usar. Aqueles pretinhos pequenininhos, ele tem dificuldade. Falo isso porque eu já comprei do pretinho, que é mais barato, e alguns pacientes não conseguem usar, tá? E aí, ó, terminou de fazer, seu fulano, sua missão, ó, você que vai guardar para mim, pede ele para guardar. E aí é interessante, sabe o quê? Tem pessoas que às vezes têm Alzheimer, mas é muito caprichosa, foi caprichosa a vida inteira. E ela guarda isso de uma forma tão linda, gente. Aí quando o paciente é muito caprichoso, ele joga tudo, e aí você percebe, né, o jeitinho do paciente lá atrás. Aqui tem o dominó, deixa eu pegar o dominó aqui. A caixa já tá feia. Tem aquele dominó de número e tem esse dominó aqui, ó, que é um dominó de letra com o desenho. Deixa eu tentar achar uma aqui. Aqui, ó. Abacate, e você vai ligar o quê? O A. Então, cada desenho tem a sua letra inicial. Então, a do telefone vai ter o T, e assim por diante. Esse é um outro dominó que eu tenho. É o dominó de português, né? Que vai estar estimulando o português, ok? Tem esse alfabeto, ó. Isso aqui é tudo brinquedo que você compra nessas lojas de alfabetização mesmo, papelaria, né? E aí aqui tem todas as letras, então eu brinco de escrever nome, eu vejo as letras que são maiúsculas, as minúsculas, tá? Esse daqui, ó, é um jogo da memória. Então tem o número e o número de bolinhas. Parece aquele da pizza que eu mostrei para vocês, ok? Então ele vai fazer a conta. 4 mais 3, 7. Ele vai achar o que tem 7 bolinhas para ele poder linkar. A maioria gosta muito desse, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Ó, as bolinhas e aqui as contas. São só contas fáceis, tá? Nada difícil, não. Espera aí que tem mais. Aqui, ó, um monte de letrinha que é para formar também. O paciente vai cansando dos brinquedos, então você tem que ter muitas opções, né? Não vou tirar não, tá, gente? Um monte de letrinha para você ir formando as letras. Aqui a gente tem... vê o outro que seu pai me deu ali, que eu dei pro seu pai de presente para ele fazer. Aqui a gente tem livrinho para colorir, tá? E aí você pode comprar, tem uns livros que são bem bonitos até, mas são muito pequenininhos os lugares para colorir. Então a gente tem que pensar nisso, porque o idoso tem dificuldade. Então tenta comprar esses livros assim, ou então tem idoso que não aceita fazer, que fala que não é criança. Tenta imprimir, por exemplo, coisa de time de futebol, que aí às vezes eles gostam mais, ok? Aquelas revistinhas de caça-palavras, você vai olhar sempre aqui na lateral, ó. Vai estar escrito se é médio o desafio, se é alto, peraí que você colocou aí, me atrapalhou. Fala exatamente o que é, se é médio a dificuldade, se é alta, se é fácil. Então, você vai começar com fácil para o paciente, né? Se você der um difícil para ele, ele vai desistir logo no começo. Esse aqui, ó, você pode comprar R$1,50 que custou essa daqui, ó. Tá até o preço aqui, ó. Opa, R$1,50. Um super beijo. Já tô indo embora. Tá me zangando aqui, gente. Beijo para vocês. Tchau. Ó, vamos sair daqui. Eu vou te encontrar lá no Instagram agora, hein? Vai lá que eu tô indo lá. Posta, comenta, eu quero ver seu comentário. Me marquem. Para me marcar tem que escrever assim, ó. @ErlaineRezende. Algumas pessoas estão me mandando mensagem assim, você nunca coloca a minha postagem. Mas se você não marcar @ErlaineRezende, não tem como eu saber, tá? Disse ele que eu falo pra caramba. Beijo pra vocês. Tchau, fica com Deus. Obrigada por tudo.